Amigo, bom dia! A nossa meditação de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, versos 16 a 22. É uma história bem conhecida de nós, a história do jovem rico, e ela também nos traz uma riqueza em espiritualidade. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Alguém pode pensar: será que Jesus estava pedindo muito? Será que Jesus não estava pedindo muito a esse jovem? Vejamos a princípio. Primeira coisa, qual a pergunta que o jovem fez a Jesus? Ele perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Analisando essa pergunta, notamos que o jovem tinha uma boa preocupação. Ele estava preocupado em alcançar a vida eterna. Mas se nós analisarmos mais profundamente, vemos que o jovem não compreendia uma verdade muito importante. Ele não compreendia a respeito da justificação pela fé. Ele acreditava na justificação pelas obras, porque ele perguntou: o que farei eu de bom? Vejam bem, qual foi a resposta de Cristo? Cristo disse: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Olha só, Jesus estava dizendo o seguinte para o jovem. Jesus, na verdade, queria fazer com que esse jovem refletisse. Com certeza, Cristo Jesus também estava interessado na salvação do jovem. E Cristo, conhecendo o interior do seu coração, levou-o a refletir. Ao analisar a sua pergunta, Jesus disse: Olha, só existe alguém que é bom, e este alguém é Deus. Não existe nada de bom que você possa fazer para ter a vida eterna. Você está precisando de um encontro comigo. Você precisa se encontrar comigo. Você precisa estar comigo em primeiro lugar, porque estando comigo, que sou Emanuel, você vai conhecer realmente a Deus que é bom. E somente através de Deus, então, somente através de mim, você vai poder ter a vida eterna. E Jesus então começou a fazer aquele jovem a refletir. Ele disse assim: olha, se você quer entrar na vida, acreditando que só Deus é bom, você precisa ser obediente, guardar os mandamentos. E então o jovem perguntou: quais? E Jesus citou algum dos mandamentos. Jesus citou os mandamentos que fala no relacionamento com o próximo. O amar o próximo como a si mesmo. E o jovem acreditava que ele guardava tudo aquilo. Eu já tenho observado desde a minha infância. Eu aprendi todas essas coisas, eu conheço a lei, eu a guardo. E alguns de nós pode
talvez pensar a mesma coisa. Puxa, mas eu fui criado nos princípios, eu fui criado, nasci na igreja, eu aprendi lá na escolinha sabatina todas estas coisas. Eu aprendi a fazer tudo isso. E Jesus, então, fez com que aquele jovem pensasse mais profundamente. Ele disse, olha, se você realmente quer entrar na vida eterna, você vai ter que vender todos os bens que você tem e dar para as pessoas pobres. Então, você vai ter um tesouro no céu. E depois que você vender tudo, você vai vir e vai me seguir. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Tem um outro verso da Bíblia que Jesus diz assim, olha, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E Jesus quis fazer com que aquele jovem meditasse com respeito a estas coisas. Aonde estava realmente o tesouro desse jovem? Qual era a sua preocupação central? Era com a vida eterna ou ele tinha uma outra prioridade? Vejam só. Primeiro, Jesus mostrou para ele que ele precisava de um relacionamento mais profundo com Deus. Que ele precisava desacreditar nas próprias obras dele. Na própria bondade e justiça dele. E aceitasse a justiça de Deus, a justiça de Cristo Jesus. E então Jesus disse para ele que as riquezas temporais estavam sendo prioridade na vida dele. E que essas riquezas estavam atrapalhando a sua salvação, o seu relacionamento com Deus. Então ele deveria se desfazer dessas riquezas, dar tudo aos pobres. E agora ele precisava então seguir a Jesus, fazer parte do discipulado, ter uma comunhão mais íntima com Cristo Jesus, com o Salvador. E assim, através desta comunhão com Cristo Jesus, que é bom, ele poderia, sim, guardar os mandamentos de Deus, pela justiça que vem de Cristo e não confiando na sua própria justiça. Jesus levou-o a refletir sobre estas coisas. A Bíblia não nos fala mais, não nos dá outro relato do que aconteceu com esse jovem. Mas nos termina esse relato dizendo que ele, ao ouvir estas palavras, ele retirou-se triste, porque ele tinha muitas propriedades. Nós não sabemos o que aconteceu depois, mas temos a certeza de uma coisa: Jesus estava trabalhando para a salvação daquele jovem. Ele deveria refletir, pensar. E agora eu pergunto, amigo, qual tem sido a nossa prioridade? Estamos nós acreditando na nossa própria justiça? Ah, mas eu não tenho riquezas, eu não tenho bens materiais, eu não tenho propriedades. Mas o que tem sido a prioridade na nossa vida? Quem tem ocupado o primeiro lugar? Um dia Deus pediu a Abraão que lhe entregasse o único filho, o filho da promessa, de qual viria sua descendência. Abraão conheceu a voz do Senhor. Abraão conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus não pediria um sacrifício humano. Mas ele sabia que era a voz de Deus, então ele creu no Senhor. O Senhor pode me depois até ressuscitar o filho, não importa, Deus está pedindo e eu vou obedecer. Porque Deus era a prioridade na vida de Abraão. Ele estava apenas passando por um teste. Quem é o primeiro? E aquele jovem também passou por esse teste. Deus nos leva muitas vezes a refletir. E circunstâncias na nossa vida existem, são permitidas por Deus para que nós possamos refletir quem é o primeiro em nossa vida. Quem ocupa a prioridade em nossa vida. Porque o Senhor quer nos salvar deste mundo e nos dar a verdadeira riqueza, que é a salvação em Cristo Jesus. E esta riqueza da salvação, ela não vem pelas nossas obras, mas através de Cristo e da sua justiça. Por isso os salvos em Apocalipse estão vistos com vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro.
Aí fala da justificação pela fé. E esta justificação só é alcançada quando nós temos comunhão com Deus. E nada pode interferir na nossa comunhão com Deus. Ele deve ser o primeiro. Deus tem sido o primeiro em sua vida. Você tem dedicado as suas manhãs, a sua primeira hora do dia, para falar com Deus, para meditar na sua palavra? Medite nisso. Para colocarmos Deus em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos tempo com Ele. E por isso que Jesus disse ao jovem: vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me, ou seja, tenha relacionamento comigo. Jesus quer se relacionar conosco. Jesus quer se relacionar com você. Então Ele vai fazer diferença na tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que essas palavras possam ser palavras de vida eterna para cada um de nós. Amém.